Graça e paz, irmãos. Vamos iniciar mais um culto de adoração ao nosso Deus, amém? Vamos orar para iniciar os nossos louvores. Senhor, obrigada, Pai, por mais um dia que estamos debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua presença, Senhor, e acima de tudo, debaixo da Tua graça. Muito obrigada, Pai, pelos irmãos que irão cultuar hoje, Senhor, prestando louvores. Nos ajude, Senhor, a termos a mente limpa e o coração limpo, para que possamos entregar um louvor maravilhoso a Ti, imperfeito, Senhor, mas do fundo dos nossos corações. E nos ajude, Senhor, a fazer a Tua vontade, perdoa os nossos pecados e aceita o nosso culto desta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos iniciar cantando Meu Jesus maravilhoso é. Descanso no teu
nossa vida realmente seja para o louvor do nosso Deus. Porque se não for assim, irmãos, estamos perdendo tempo. Nosso lugar não é aqui. Como diz a palavra de Deus, nós estamos apenas de passagem. Que possamos nos edificar no Senhor, para que Ele possa realmente morar em nossos corações, para que possamos realmente refletir a luz de Jesus Cristo, amém? Para encerrar, irmãos, o nosso momento de louvor, vamos cantar Digno de Glória, porque só Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Vamos lá?
Senhor. Obrigada, Pai, por estes louvores que entoamos, Senhor, ao Teu nome. Recebe, Senhor, todos eles, toda a gratidão, Senhor, que estão descritos nessas letras, porque só o Senhor é digno de glória, só o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de milagre, e é o nosso Deus, nosso único Deus. Senhor, continue conosco no decorrer deste culto, fala aos nossos corações, através da mensagem que iremos receber agora. Abençoa, Senhor, a pessoa que irá transmitir, Senhor, a sua mensagem. Que ricas bênçãos, Senhor, caia sobre a vida dessa pessoa e sobre a vida da família e o seu lar. Continua conosco, Senhor, e perdoa novamente, Pai, os nossos pecados, os nossos maus pensamentos. Dá-nos, Senhor, um coração novo, um coração que agrade a Ti. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite para todos, irmãos. Vamos continuar com o nosso culto de louvor e adoração. E neste momento eu convido os irmãos para acompanhar a leitura bíblica que está em Romanos 11, 33 ao 36. Vamos acompanhar. Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Amém, irmãos? Essa é a nossa leitura bíblica. E neste momento eu convido os irmãos para orar, baixar as cabeças e orar, falar com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigada, Senhor Deus, por esta oportunidade, Senhor. Estamos mais uma noite reunidos, Senhor Deus, e com o privilégio, Pai amado, de te cultuar, de louvar e de ouvir a tua voz, Pai amado. Obrigada, Senhor Deus, por ter nos escolhidos, Pai querido. Obrigado por tocar aos nossos corações, Pai amado, para ouvir a tua mensagem, Senhor Deus. Pai querido, alcança todos os irmãos neste momento, Senhor. Enche de forças, de poder do teu Santo Espírito, Senhor Deus, que possam, Senhor Deus, viver segundo o teu querer, segundo a tua vontade, Pai amado. Obrigada, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nesta noite, vamos ler a mensagem do Senhor. Hoje eu quero falar sobre duas parábolas, que fica no mesmo capítulo, fica em Lucas 15. A gente vai ler do 1 ao 7 e depois vamos ler do 11 ao 23. A parábola da ovelha perdida e do filho pródigo. Os irmãos acompanham, por favor. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunidos para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontrar, coloca-a alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente.
Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de aferrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se, foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Irmãos, essas são duas parábolas, né, bem conhecidas no Evangelho de Lucas 15, que fala de três parábolas, na verdade. A terceira parábola seria a parábola da dracma perdida. Essa eu pulei porque é parecida com a da ovelha perdida, então eu quero focar só na parábola da ovelha perdida e do filho pródigo. Essas parábolas foi dirigida por Jesus aos fariseus e escribas. Por quê, irmão? Porque toda vez que Jesus ia, né, dar os seus ensinamentos, muitas pessoas se reuniam próximo de Jesus para ouvi-lo. E com essas pessoas, os publicanos e os pecadores também se reuniam. Então, os fariseus e os escribas, né, que os doutores da lei, critica Jesus, né? Ele começa a criticar Jesus. Por que Jesus anda com pecadores? Os publicanos eram mal vistos, porque eram cobradores de impostos. Ninguém gostava porque era considerado como ladrão. E os pecadores eram aquelas pessoas que os fariseus, né, e os escribas julgavam inferiores a ele. São as prostitutas e criminosos. Então, Jesus foi criticado por esse motivo. E é a partir daí que Jesus conta essas parábolas, né, para algum ensinamento, para ensinar, né, a sua verdadeira intenção e o seu desejo. Mas hoje, irmãos, nós também, né, o que acontece? Hoje nós, de alguma forma também, julgamos dentro de nós essas pessoas, né? Aquelas pessoas que naquela época eram publicanos, né, e pecadores, hoje nós classificamos como que maus elementos, né? E a gente enxerga essas pessoas muitas vezes inferior a nós. Muitas vezes não queremos andar com essas pessoas, não queremos nos aproximar dessas pessoas, porque enxergamos melhores de que eles, né? E naquela época, essa crítica partiu dos religiosos daquela época, que eram os fariseus e os escribas. Hoje também muitas igrejas discriminam, né, as pessoas. Só que Jesus, ele enxergava nessas pessoas a imagem de Deus. Deus criou, né, o ser humano à sua imagem.
que foi perdido, né? Essa imagem foi perdida quando o pecado entrou no mundo. Mas essa imagem, né, a imagem de Deus, ficou manchada pelo pecado. Mas foi exatamente para isso que Jesus veio ao mundo, para limpar essa mancha, para perdoar os nossos pecados, né? E para que nós não podemos, né, não possamos nos julgar melhores que o outro, que possamos compreender que todos têm a chance da misericórdia e da graça de Deus. Amém, irmãos? E o que Jesus nos ensina na parábola, né, na parábola do filho pródigo? Então, depois da crítica lá dos fariseus, Jesus começa a contar essa parábola. E Jesus, né, fala de 100 ovelhas que uma se perde pelo caminho. Então, o pastor deixa 99 no campo e vai atrás dessa que se perdeu. E ao encontrar, o pastor pega essa ovelha, coloca em seus ombros, leva, né, para o aprisco e ali convida os vizinhos, convida os amigos e faz o que? Dá uma festa para comemorar, né, a volta daquela ovelha. E Jesus ensina, né? Jesus passa uma lição para nós, que da mesma forma que um pastor cuida da ovelha, né, com tanto carinho, com tanto amor, com tanto valor, muito mais ele, como o pastor, né, pastor supremo, ele cuida de nós como ovelha. E mesmo até aquela ovelha perdida, ou aquela ovelha que recém-convertida, que muitas vezes, né, se perde por ser uma ovelha fraca, né? Jesus, ele não deixa nenhum dos escolhidos de Deus se perder. Ele vai em busca, né? Ele pagou um preço, ele deu a sua vida pelas ovelhas. E eles não deixam a sua ovelha ficar, né, perdida. Ele vai atrás dessa ovelha, ele busca a ovelha. E aí, né, quando essa ovelha é encontrada, acontece uma festa, né, quando esse irmão, né, essa pessoa é encontrada, uma grande alegria no céu, né? E, irmãos, no filho pródigo há uma diferença, né? Há uma diferença na parábola da ovelha perdida para o filho pródigo. O filho pródigo, o que acontece? Estava na casa de seu pai, esse pai, né, representa Deus, e os 2 filhos representam todos os cristãos, representam os cristãos, né, os tipos de cristãos. E um dos filhos, o mais novo, passando um tempo, ele quer a parte dele da herança. Então, o que o pai faz? Ele vai e divide a herança para os 2 filhos. Passando um tempo, esse filho mais novo, ele arruma suas coisas e vai para um lugar distante. Chegando nesse lugar distante, ele vive a vida dele da forma, né, que ele queria viver. Ele gasta seu dinheiro, ele frequenta muitas festas, ele tem relacionamento com várias mulheres de todo tipo. Ele faz tudo aquilo que ele desejava fazer quando estava na casa do pai e não fazia. Então ele faz tudo. Até que um tempo passa e a herança dele, a riqueza que ele recebeu do pai, acaba. E na mesma época, há uma grande fome naquela região onde ele foi. E então, o que acontece? Ele vai
cuidar de porcos. E lá ele não consegue comer nem a comida dos porcos, porque ninguém dava comida para ele, nem a dos porcos. Então ele cai em si, né? Ele volta, ele fala que vai voltar para o pai, vai falar para o pai que pecou contra ele, contra os céus, e vai voltar para o pai. E ele faz isso, ele volta para o pai. Amém, irmãos? Irmãos, o que tem de diferente e de incomum nesta parábola? A parábola da ovelha perdida, irmãos, quando Jesus começou a contar a parábola, ele contou por quê? Os irmãos lembram? Jesus contou a parábola porque os escribas e os fariseus criticavam Jesus por andar com pecadores e publicanos. Só que os irmãos lembram que muitos desses publicanos e pecadores foram salvos por Jesus. Ao ouvir os ensinamentos de Jesus, eles foram salvos, eles aceitaram os ensinamentos, se arrependeram e foram salvos. Né? Tem a prostituta, tem a Mateus, lembra de Mateus? Mateus era cobrador de imposto, passou a ser discípulo de Jesus. Então, era o quê? Pessoas recém-convertidas. Então, a ovelha perdida hoje, o que possamos dizer? São as pessoas, aqueles irmãos recém-convertidos, convertidos há pouco tempo, né? São os publicanos e os pecadores da época. E o que acontece? As pessoas que são recém-convertidos, né? São pessoas frágeis, são irmãos frágeis, são irmãos que precisam de cuidados, são irmãos que ainda estão em uma fase de crescimento espiritual, que ainda não têm maturidade espiritual. Então, o primeiro deserto que vem em sua vida, os irmãos sabem que o deserto simboliza a dificuldade da vida. Primeiro deserto, né? Muito desses irmãos pode o quê? Não resistir pela sua fragilidade. Então, se perde nesse deserto. E acaba o quê? Muitas vezes se afastando do aprisco. Porque o deserto é pesado demais para ele. Ele é um irmão recém-convertido, né? Então, ele não tem aquela firmeza, não tem não tem raízes ainda. Então, ela não sabe voltar ao aprisco. Por isso, precisa de quê? Precisa ser buscada. Essas ovelhas, irmão, perdidas, que se perdem, precisa ser buscada. Ela não sabe retornar ao aprisco. E são os irmãos novos, irmãos. Então, esses irmãos, essas ovelhas, precisam de mim, precisa de você, precisa do pastor representante aqui na terra que o busquem essas ovelhas. Continuando, irmãos, aqui, né? E o filho pródigo? O filho pródigo, diferente da ovelha perdida, o filho pródigo representa o quê? Aqueles irmãos que não recém-convertidos, mas que já está na igreja há algum tempo. Esse irmão que já é firme, já conhece o caminho, já sabe o que é a vontade de Deus e o que não é. Então, o filho pródigo, o que acontece? Ele estava na casa do pai, mas ele quis sair da casa do pai. Não é aquele, né? Veio o deserto e ele se perdeu ali no deserto, na dificuldade. Não. Ele quis seguir o desejo do seu coração. E por isso ele sai da casa, ele decide viver, né, longe dos cuidados do pai. Ele parte, ele se afasta da presença do pai e dos demais irmãos. E outra diferença é que nessa parábola
parábola, o pai não foi buscar o filho, né? O pai não busca o filho, né? Mas com certeza o pai esperava todos os dias. E o que acontece? Quando o filho saiu, o que aconteceu? Ele fez tudo que o seu coração desejava. Depois de uma decepção, ele se arrepende, ele reconhece que a casa do pai é o melhor lugar e ele retorna sozinho com suas próprias pernas, porque ele conhece o caminho, ele sabe como voltar. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo a diferença da ovelha perdida e o filho pródigo? Irmãos, por que eu estou contando essa parábola? Porque alguns irmãos, né, recentemente, vêm afastando do nosso aprisco, né? Então, os irmãos precisam saber a diferença, né, de uma ovelha. Não que nós não somos ovelha, também, mas na parábola da ovelha perdida, Jesus contou para aquelas ovelhas, aqueles recém-convertidos, aquelas pessoas que estavam aceitando Jesus ou há pouco tempo, ou aceitando Jesus naquele momento. E o filho pródigo, ele estava na casa do pai, ele conhece a casa do pai, ele conhece o caminho, ele já tem raiz. Mas ele quer seguir o desejo do seu coração. Por algum motivo, ele quer sair da casa do pai para viver a vida dele. Só que ele volta sozinho. O pai não busca. Amém, irmãos? Então, o pai não busca, mas o pai está sempre esperando. E o que acontece? A ovelha estava o quê? Estava sem ajuda. O filho pródigo, né, buscava ajuda de pessoas erradas. Olha a diferença, né, irmãos? A ovelha gostava do aprisco. O filho pródigo, né, desvalorizava a casa do pai. A ovelha é buscada pelo pastor. O filho pródigo precisa querer voltar. A ovelha sente falta dos outros iguais a elas. O filho pródigo sente falta das pessoas diferentes. Ele quer experimentar novidades, coisas diferentes, né? Isso, irmãos, são as diferenças entre as duas parábolas para dois tipos de cristão que se afasta da igreja, né, por algum motivo. Mas o que tem em comum nas duas parábolas? Ambos precisam de arrependimentos. Tanto a ovelha perdida como o filho pródigo precisa de arrependimento. Ambos, quando voltam, precisa ser festejada, né? Deve ser festejada, há uma festa no céu, quando os dois se arrependem e voltam. E nós devemos o quê? Aceitar e amar esse filho pródigo e amar essa ovelha perdida, que é a vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, irmãos, fica aí, né, a diferença entre o filho pródigo e a ovelha perdida. Deus deseja, né, que todos aqueles escolhidos, né, sejam salvos, voltam para a sua casa. Aí os irmãos podem perguntar, mas tem irmãos que não voltam. Irmãos, é simples. A ovelha que não voltar, né, é porque não é ovelha. O filho que não voltar é porque não é filho. Amém, irmãos? O filho sempre volta, a ovelha perdida sempre volta também para o seu pastor. Amém? Irmãos, então vamos terminar essa mensagem, né? E que possamos estender as mãos, né, para essas ovelhas perdidas, para os ajudar a retornar, a voltar para a casa do pai, aceitar o filho pródigo, não importa o motivo, seja porque eles se afastaram, se retornaram. Jesus ama essas ovelhas e nós devemos acolher e amar elas também, porque assim é a vontade do Pai. Amém? Vamos orar.
Senhor Deus, Pai amado, obrigada, Senhor Deus, pela tua palavra, Pai querido. Obrigada, Senhor Deus, porque vivemos, Pai, em um aprisco, Pai, abençoado, o qual temos um pastor que nos ama verdadeiramente, Pai amado, o Senhor Jesus Cristo, que nos protege sempre, que nos guia sempre, Pai amado, e que nos orienta, Senhor Deus, que possamos, Pai, amar as pessoas, Senhor Deus, não importa, Senhor, o que elas fizeram, o que acontece, porque afastaram da tua presença, Senhor Deus. Que o Senhor nos dê força, Senhor Deus, para viver, orar por essas ovelhas, orar por esses irmãos que estão afastados, Pai amado. E se assim for a tua vontade, Senhor Deus, retornar à tua casa, Pai querido. Obrigada, Senhor Deus, por tudo. Cuida do teu povo, Pai amado. Cuida do teu aprisco, das tuas ovelhas, Pai amado. Continua cuidando, Senhor Deus, e nos dando força, Senhor Deus, para continuar, em nome do Senhor Jesus. Amém.